Olha, e o padre Alexandre Pacioli, preso por suspeita de estupro e importunação sexual, ele foi denunciado mais uma vez pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, após uma segunda vítima procurar as autoridades. O que aconteceu? O líder religioso agora é denunciado por importunação sexual a uma mulher em Itaperuna. No início de abril, o padre, que é ex-chefe da igreja da PUC do Rio de Janeiro, foi preso preventivamente por crimes sexuais contra uma outra vítima em Nova Friburgo. O padre teria oferecido fazer uma visita na casa de uma fiel em 2021 e, conforme a denúncia, ele teria feito a oferta com a justificativa de ajudá-la a enfrentar problemas familiares. Segundo a denúncia, o padre se aproveitou da fragilidade da mulher para acariciá-la em várias partes do corpo durante a visita, segundo a denúncia do Ministério Público. Após a vítima se levantar, o padre encostou a cabeça dela na dele e começou a acariciá-la no rosto, inclusive na boca e pescoço, descendo a mão e alcançando o meio do seio. A investigação mostra que ainda há outras vítimas do padre. A Arquidiocese do Rio de Janeiro já recebeu outras denúncias de abusos sexuais cometidos pelo líder religioso. O caso está em segredo de justiça e, por isso, a imprensa não conseguiu identificar quem fez a defesa do padre. A reportagem também procurou a Arquidiocese e aguarda retorno. O espaço fica aberto para as manifestações, ou seja, à medida em que a imprensa veicula uma denúncia como essa, a imprensa também abre o espaço para que a defesa do advogado, a Arquidiocese, a Igreja Católica em si, possa se pronunciar sobre mais essa grave denúncia contra um de seus pastores. Olha, falando da primeira denúncia, os abusos contra a fiel de Nova Friburgo aconteceram no ano de 2022, em agosto de 2022 e janeiro de 2023. Segundo a denúncia, o padre se aproveitava de sua condição de líder religioso, em que as pessoas depositam confiança e fé para abusar de pessoas fragilizadas emocionalmente e satisfazer o seu próprio desejo sexual. Isso é o que está contido nesse documento, nesse processo, nessa denúncia contra esse padre. O padre teria dito à vítima que estava sentindo fortes dores. Ele passou a praticar atos libidinosos com a vítima, que, tendo-o denunciado como seu sagrado protetor, não conseguiu oferecer resistência. O padre chefiou a igreja da PUC do Rio de Janeiro de 2016 a 2021 e deixou a universidade em 2022. A universidade diz que acompanha as investigações e está à disposição das autoridades. Alexandre também apresentou programas de televisão na Canção Nova e já fez um programa dedicado às mulheres. O nome do programa, Mulheres de Fé. O UOL tentou contato com a TV e a Arquidiocese, mas não obteve retorno até agora. Olha, sem contar, a gente trouxe aqui uma denúncia contra um padre que, segundo o Ministério Público, abusou sexualmente de fiéis, de suas fiéis. Sem contar naqueles padres, naqueles religiosos que se aproveitam financeiramente das pessoas e que pedem. É uma coisa impressionante, gente. É uma coisa impressionante. O quanto as igrejas, e aqui eu não estou pregando contra Cristo, não misturem alhos com bugalhos. Eu estou aqui dizendo que, infelizmente, a fé, assim como na época de Jesus, que entrou no templo lá e saiu quebrando tudo, porque se transformou não num templo de fé, mas num templo de vendilhões, de exploração da fé alheia. E de lá para cá, isso só aumentou, só piorou. Você paga para tudo dentro das igrejas. Eu não pago porque eu não vou. Sabe? Eu tenho em mim que Deus, que Jesus, não é uma propriedade privada das igrejas.
Se o meu coração estiver aberto, Deus, Jesus está nele. Não está confinado nos templos das igrejas. Eu não preciso de um representante para falar com Deus. Um representante que não seja Jesus. Eu não preciso dos demais intermédios. De alguém para intermediar. Eu não preciso. Nós não precisamos. Mas eu fico incrivelmente assim abismada, sabe? O quanto as pessoas, elas colocam os religiosos acima de qualquer suspeita. E endeusam como se fossem verdadeiros deuses aqui na terra. E lamentavelmente, muitíssimos deles se aproveitam desse endeusamento que essas pessoas depositam neles. E aí exploram da maneira como acham que devem explorar. Uns exploram sexualmente, outros exploram financeiramente. A gente viu exemplos disso aqui perto. Enquanto o povo estava amedrontado, morrendo na pandemia, a gente passando fome, tinha padre fazendo live pedindo dinheiro para terminar a construção de igreja, de templo religioso. Ou seja, o importante é aumentar a riqueza da igreja, melhorar a sua infraestrutura. E onde fica o bem-estar da população pobre? É lamentável, gente, ver esse tipo de situação. É lamentável. E a gente fica aguardando, né? Voltando ao caso aí do padre Alexandre, que está sendo acusado de explorar sexualmente, de abuso sexual de vítimas. A gente fica aguardando aí um pronunciamento da igreja, da Igreja Católica e da própria, defesa do padre. A gente está falando desse aí que explorou, segundo a denúncia do Ministério Público, suas fiéis, explorou sexualmente. Aqui na Paraíba a gente tem o famoso Padre Egídio, que é acusado de ter desviado, roubado milhões de reais de um hospital que era mantido com recursos públicos, com recursos de doações. O padre que vivia numa verdadeira mansão. É disso que a gente está falando. Dessas pessoas que se utilizam dessa posição privilegiada, desse endeusamento que as pessoas... Tem gente que olha para um padre, para um pastor, esse é um homem de Deus. Que babaquice que você fala, hein? Tem muita gente babaca que acha, sinceramente falando, que acha que endeusando um padre, um pastor, está comprando um lugarzinho lá no céu. Nem no céu da boca está comprando esse lugar.